Lente Sigma 17-50mm. Será que vale a pena? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. Então, vamos lá! Olá pessoal, aqui é o professor Rovian e nesse vídeo eu gostaria de mostrar algumas características da Sigma 17-50mm para que você possa decidir se vale a pena investir nela ou não. A minha eu comprei no Mercado Livre, na OneCommerce. Veio tudo certinho, dentro do prazo e muito bem embalado. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa lente é da categoria padrão, do tipo zoom, para câmeras APS-C com a sua distância focal variando entre 17 e 50mm e com a vantagem de ter uma abertura de f2.8 ao longo de toda a distância focal. Então ela não diminui conforme você diminui a abertura. Essa é considerada uma lente rápida justamente em função dessa abertura de 2.8. A lente que eu tenho é com montagem FS para Canon. Ela foi lançada em 2010 e pesa 565 gramas. E o diâmetro do filtro, para quem quiser usar, é de 77mm. E ela possui a designação EX, que indica uma lente de alta qualidade, como as versões L da Canon e a de anel dourado para Nikon. Ela tem estabilizador de imagem, que é indicado pelas letras OS, o que é muito útil na gravação de vídeo, ou para velocidade de obturador mais baixa. Veja esse exemplo com o estabilizador de imagem desligado, então vocês podem perceber que existe uma certa vibração, e agora com o estabilizador de imagem ligado. A gente pode ver que existe sim uma diferença considerável na vibração que a câmera consegue absorver com o estabilizador ligado e um ponto a ser considerado, obviamente, na escolha de uma lente. Essa lente possui o motor HSM, que é similar ao SM da Canon. Então ele é um motor ultrassônico, muito rápido, muito silencioso e bastante preciso. Ela possui foco automático e manual, mas a lente não possui o foco manual em tempo integral, que é aquele que você consegue girar o anel de foco sem mudar o interruptor para a posição manual. Então você tem que tomar cuidado para não girar o anel de foco enquanto estiver no modo automático. O elemento frontal da lente não gira quando muda o foco, que é ótimo para quem usa filtro na lente. Ao todo, são 17 lentes divididas em 13 grupos dentro dessa objetivo. O diafragma possui 7 lâminas, e isso permite um buquê com formas mais arredondadas e mais suaves. Essa lente pode ser comparada com a lente da Canon EFS 17-55mm, que também é f2.8 e tem estabilizador de imagem e o motor HSM. A primeira questão que surge quando a gente tenta comparar essas duas lentes é o valor. A lente da Canon custa o dobro da Sigma. No site da Canon, ela está com um valor de R$ 3.400, enquanto a Sigma vocês podem encontrar no Mercado Livre por R$ 1.600. A questão é, será que vale realmente essa diferença de preço? É o que a gente vai tentar descobrir. Como esses preços podem mudar desde a data de publicação desse vídeo, eu recomendo que vocês pesquisem para encontrar o melhor valor. Eu não recomendo comparar a lente Sigma, essa, com a lente do kit, porque a da Sigma é muito superior à lente do kit, principalmente por causa da abertura 2.8. Então ela consegue capturar o dobro de luz que a lente do kit na distância focal mínima e 4 vezes mais luz na distância focal máxima dela, que é os 50mm. Uma das vantagens dessa abertura maior é a possibilidade de usar ISO mais baixo durante a noite ou até em ambientes fechados. Isso vai melhorar a qualidade da imagem, diminuir o ruído e além de conseguir desfocar o fundo de forma mais interessante para as imagens de vocês, tanto de foto quanto de vídeo. Essa é uma imagem com 50mm f1.5.6, onde você pode observar o desfoque, e essa é uma imagem com abertura f2.8. Então você pode ver que dá um destaque maior ao objeto que está sendo fotografado. A abertura fixa de 2.8 também é ideal para gravação de vídeos, porque você pode aplicar o zoom sem ter que se preocupar com a mudança na abertura do diafragma, o que acaba acontecendo com a lente do kit. Eu gostaria de mostrar dados do site DxOMark comparando a lente Sigma com a lente da Canon. Segundo a análise realizada pelo site, a Sigma recebeu nota 18, enquanto a Canon recebeu uma nota geral de 16. No geral, as duas lentes apresentam o mesmo nível de nitidez. A vinheta da Canon é mais acentuado e a aberração cromática é um pouco mais forte na Sigma. Mas essas são duas características que podem ser corrigidas na pós-produção, caso esse efeito apareça muito acentuado na imagem. Lembrando que a vinheta diminui conforme se fecha a abertura e a aberração cromática só vai aparecer em algumas situações de alto contraste, sendo que valores abaixo de 5 micrômetros não são percebidos e acima de 30 aí sim eles seriam considerados muito altos. Vamos ver a nitidez da Sigma nas próximas imagens. Com distância focal de 17mm, ela tem um ótimo desempenho no centro, mostrando ótima nitidez mesmo na abertura 2.8. Já nos cantos ela perde um pouco essa nitidez
que será melhorado quando a gente baixa a abertura para 4. Enquanto isso, no centro da imagem ela continua muito nítida. Na distância focal de 50mm, ela tem um desempenho muito bom também, com uma nitidez maior no centro, que vai piorando aos pouquinhos nos cantos, mas voltando a melhorar conforme a gente fecha a abertura, que é um comportamento bastante normal na maioria das lentes. Essa lente tem o seu melhor desempenho na abertura de 21mm com a abertura de 2.8, enquanto a da Canon tem um desempenho melhor em 35mm, também com abertura 2.8. Na minha opinião, essa é uma lente muito boa. Se você está em dúvida entre comprar essa lente da Sigma ou a da Canon, eu diria que o preço é o que vai pesar mais na sua decisão, pois nas demais características as duas lentes são muito similares em termos de desempenho. Mas agora eu quero saber de você, se você realmente ficou interessado nessa lente da Sigma. Qual característica lhe chamou mais atenção? Me fale nos comentários. Se você conhece alguém que está em dúvida sobre essa lente, compartilhe o vídeo. E se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e habilite as notificações. Se quiser outras dicas de lente e equipamentos, acesse o conteúdo a seguir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.